Olá, jovens! Parabéns por estarem estudando. Eu sou o professor Laércio Vasconcelos. Bem-vindos ao canal Matemática para Vencer. E lembre-se, quem estuda, vence! Bem-vindos à preparação 2018 para os concursos do Colégio Naval, EPICAR e Colégio Militar Ensino Médio. O que esses três concursos têm em comum? Todos três têm uma prova de matemática difícil. Só que tem um problema. O Colégio Militar aplica a prova de matemática no mês de setembro. Então você praticamente tem quase o ano inteiro para estudar para a prova de matemática. A EPICAR aplica a prova de matemática no mês de julho, mas o Colégio Naval aplica a prova de matemática no mês de maio. Então, se você começar a estudar para o Colégio Naval no início do ano, você só vai ter 4 meses, menos de 4 meses para estudar a matemática. E uma prova super difícil, né? Então, é uma boa ideia para aumentar as suas chances de aprovação, você começar a estudar para o Colégio Naval e para esses aqui também, começar a estudar no ano anterior. Começa a estudar hoje. Isso vai aumentar bastante as suas chances de aprovação. Esses três concursos vocês podem encarar como se fosse uma prova de obstáculos. E a prova de matemática é o primeiro grande obstáculo que você precisa vencer. A prova de matemática normalmente já elimina 90% dos candidatos. Agora eu preciso falar de um assunto super desagradável e para isso eu tenho que ser bastante duro e bastante realista. Se o meu objetivo fosse fazer um vídeo lindo para todo mundo ficar feliz, eu não falaria sobre isso. Mas agora eu pergunto o seguinte, o que você quer? Você quer ser aprovado ou você quer ser aprovado e ficar dentro das vagas? Então se você quer ser aprovado e ficar dentro das vagas, o realismo vai ser muito mais útil do que a esperança. E eu quero que você também leve em conta o seguinte, eu não estou falando de você e do seu curso, eu estou falando de um aluno genérico e de um curso genérico. Eu estou falando genericamente, mas que você use essa informação para não cair nesse problema. O problema é que o ser humano nunca vai admitir que está fazendo o mínimo. Ele pode saber que não faz o máximo, mas ele vai falar assim, não, eu estou fazendo bastante, eu estou fazendo o suficiente. Aí o sujeito pode falar assim, não, eu não quero ser o primeiro colocado, o importante é passar. Eu posso estar aqui e estou lá dentro do mesmo jeito. É claro que o importante é passar, mas é muito perigoso você estudar o mínimo, falando que está estudando o suficiente, visando ficar aqui. Por quê? Se você está mirando nessa classificação, um pequeno vacilo na prova pode ser suficiente para te deixar aqui. E agora, se você tiver um vacilo, uma escorregada, uma pegadinha, um desconhecimento e um esquecimento, você pode parar aqui, ou aqui, ou aqui. Mas aí tem gente que fala assim, não, eu estou sossegado porque lá no meu curso aprova bastante. Na turma do ano passado eram 30 alunos e passaram 10. Então, como eu estou entre os 10 primeiros, eu estou sossegado. Puxa, então o seu curso aprova bem. Isso é uma boa notícia. Você está em bom caminho. Agora só uma perguntinha. Foram 10 alunos que passaram mais da lista de aprovados ou dentro das vagas? Porque normalmente o que eles divulgam é a lista de aprovados. Então, se você foi aprovado, mas não está dentro das vagas, não adianta nada. Ops! Mesma coisa para EPICAR. Ops! Então, procure fazer sempre o máximo. Porque somente fazendo o máximo, você tem como aumentar a sua chance de ir lá para frente.
eu tenho que falar um assunto importante aqui, que é matemática e inglês. Você sabe que agora a prova de matemática do Colégio Naval é junto da prova de inglês, né? Até 2016 era assim, não tinha inglês. Tinha uma prova de matemática, que era a primeira fase, que caía álgebra, geometria e aritmética. Os cursinhos, tipicamente, davam a metade da sua carga horária em cima de matemática. E a segunda prova, que era feita no dia seguinte, faziam tudo no fim de semana. A segunda prova era o restante das matérias: português, história, geografia, biologia, química e física. E para calcular a média final, era feita essa conta aqui. Nota da primeira prova mais nota da segunda prova sobre 2. Então, a matemática pesava a mesma coisa que todo o resto das matérias. Quer dizer, 50% do seu peso, da sua nota final, era matemática. Agora, mudou isso. Agora, duas coisas aconteceram. Primeiro, entrou a prova de inglês. A prova de inglês é feita junto da prova de matemática. Essa primeira prova, matemática mais inglês, é feita em maio, pelo menos esse ano foi assim. Foi feita em maio, e a segunda prova, com o restante das matérias, em setembro. E a média final é calculada do mesmo jeito. Primeira prova mais segunda prova, dividido por 2. Então, olha só que alegria para quem é bom em inglês. O peso da prova de matemática acabou sendo reduzido pela metade. E inglês passou a ser uma matéria com o mesmo valor que a matemática, valendo mais do que essas outras aqui. Mas o que teve de interessante isso aqui é que o aluno que é fera em inglês, ele acabou levando vantagem, né? Digamos que tenha um aluno que passa raspando em matemática, tirou 5. Se fosse ano passado, com essa nota 5, a classificação dele ia ficar lá para o final. Ia ter, assim, 800 na frente dele. Ele não ia conseguir entrar. Mas agora, você pode ter um aluno fraco em matemática, mas que tem assim: eu fiz 4 anos de cultura inglesa, eu morei nos Estados Unidos 2 anos, então eu vou tirar 10 na prova de matemática. Sim, isso realmente ocorre. Então, esse aluno, ao invés de ficar com 5, ele fica com 7,5. E com esse 7,5 na primeira fase, ele está aprovado? Provavelmente sim. Provavelmente ele vai entrar no Colégio Naval com essa nota aqui. Ele só não pode deixar a peteca cair na segunda fase, né? Que é feita 3 meses depois. Se fosse agora em 2017, o que teria acontecido? Com essa nota 7,5 na primeira fase, quer dizer, matemática mais inglês, o que ia acontecer? Levando em conta apenas as notas da primeira fase, iria acontecer isso aqui. Tem 183 acima dele. 183 com média acima de 7,50. Quer dizer, ele provavelmente ia entrar com essa nota aí. Tem que fazer a segunda fase também, a segunda prova. Aí você pode falar assim: mas tem os cearenses. Você conhece a história dos cearenses? Eu não sei muito bem aí, acho que os alunos sabem melhor do que eu. Se não me engano, lá no Ceará tem 2 cursos que preparam para o IME, para o ITA e para outras escolas de ponta no Brasil. E eles mandam os alunos fazerem todas as provas. Então, eles estão fazendo turma IME ITA, mas eles fazem a prova do Colégio Naval, fazem a prova da EPICAR, da Escola Naval, da AFA e etc. E o que é de interessante é que esses cearenses normalmente não vão para o Colégio Naval. Eles fazem essas provas só como treinamento. Então, assim, isso aqui é uma alegria. Vários cearenses, então 55 vão sair da sua frente, né? Mas tem outra coisa que você tem que levar em conta, que é a seguinte: esse aluno aqui que tirou 5 em matemática e 10 em inglês, ele tem outros nessa classificação de 2017, ele tem outros 55 alunos com essa mesma média 7,50 na primeira fase, estão empatados com ele. Então eles vão disputar a vaga, né? E aí tem o critério de desempate, tem que ver a nota da segunda prova, tem que ver quem teve maior nota na prova de redação, tem que ver quem tem maior idade. Todos os concursos militares eles dão preferência para o mais velho em detrimento do mais novo.
Então, com essa média 7,50 na primeira fase, que é matemática em inglês, provavelmente esse aluno vai entrar no Colégio Naval. O problema é o seguinte, lembra da corrida de obstáculos? A prova de matemática é somente o primeiro obstáculo. Você tem que passar em tudo do concurso, mas aí a competição não acabou. Quando você chegar no primeiro ano do Colégio Naval, olha só o que vai acontecer. Você vai ter aula de inglês lá com apenas 2 tempos por semana. É uma matéria como outra qualquer. No concurso, ela ficou valendo a mesma coisa que a matemática. Mas isso não é garantido que eles vão fazer isso sempre, tá? Pode ser que eles façam um ajuste e aumentem novamente o peso de matemática e reduzam o peso de inglês. E tem outro problema. Lá dentro, olha aqui, são 9 tempos de matemática para os alunos do primeiro ano do Colégio Naval. 9 tempos! E, inclusive, são 2 matemáticas, são 2 matérias separadas. Você tem que ser aprovado nisso e ser aprovado nisso. Então, aquela vantagem em inglês que você vinha tendo, essa vantagem ela inexiste no segundo ano. Na minha época, eram essas 2 matemáticas aqui. Eu não tenho certeza quais são as matemáticas. Era uma matéria álgebra e uma outra matéria chamada Mate 1, que é geometria espacial, só espacial. A plana você já tem que entrar lá sabendo. E outra coisa, não tem esse negócio de ficar fazendo revisão da matéria do ano passado, não. Tudo que cai no concurso é considerado sabido. Aí, claro que você vai pensar assim, mas se eu estudar bastante, eu vou conseguir vencer esse novo obstáculo? Sim. Você vai ter que estudar bastante para vencer esse obstáculo, mas não é fácil, porque lá eles dão muito pouco tempo para você estudar. Além das aulas que tem de manhã, você tem outras atividades à tarde, você tem ensino militar naval, você tem educação física, você fica cansadíssimo. E aí você tem lá 2 horas por noite reservadas para você estudar, que se chama estudo obrigatório, mas são 2 horas por dia e você tem aqui 9 tempos de matemática, tem todas as outras matérias, tem prova toda semana, então é muito difícil. Tem muita gente que entra e fica reprovada, tá? Na minha turma, por exemplo, entraram 160. Quantos concluíram a escola naval, se formaram oficiais? 70. Eles foram saindo por vários motivos. Alguns saíram porque quiseram, outros saíram por causa de exame de vista, outros saíram porque fizeram alguma besteira disciplinar lá dentro, mas muitos saíram por reprovação mesmo. Então, com matemática não se brinca. E como eles dão muito pouco tempo para você estudar, você tem que contar com a bagagem que você chega lá. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu no curso preparatório, estudando para entrar lá dentro, aquilo é importantíssimo para você. Não fique pensando em entrar, passar raspando e chegar lá dentro, agora eu sou um novo homem, vou estudar muito. Não é tão fácil estudar muito lá, porque o tempo é reduzido. E como é que você vai estudar? Olha só, tem aluno que estuda sozinho por vários motivos, porque na cidade dele não tem curso, ou porque ele não pode pagar um curso, né? E tem gente que faz curso, e além disso, estuda com livros adicionais para melhorar as chances de aprovação. Eu estou mostrando aqui a plataforma de estudos para Colégio Naval, EPICAR e Colégio Militar do canal Matemática para Vencer. Você sabe que essas provas pedem dentro da matemática 3 tópicos: aritmética, álgebra e geometria, né? Mais ou menos 1/3 da prova para cada assunto desse. A aritmética trata de frações, números primos, MMC, MDC, porcentagem, múltiplos e divisores, né? Isso tudo aí. Álgebra trata principalmente de equações, inequações, binômios, aquele monte de radicais. Não? Então, isso aí é a álgebra. E geometria, você sabe, cuida de áreas, perímetros, figuras geométricas, triângulos, quadriláteros, círculos e tudo mais. Agora, recentemente, eu coloquei no canal 3 áreas que são áreas de questões especiais. Questões especiais de aritmética
de álgebra e geometria. E o pessoal está gostando, está acessando muito isso, tá? Agora eu lembro vocês que nós temos pessoas aqui estudando desde o ano passado. Isso aí é para um estudo já adiantado, para quem já estudou bastante as 3 matérias e agora está exercitando com questões. Mas que questões são essas? São as questões de prova? Não. Além dessas questões, tem também as questões que caíram em provas anteriores, tá? Eu tenho lá provas resolvidas do Colégio Naval e da EPICAR de anos anteriores, são aproximadamente 200 questões. E esse ano eu vou fazer mais. Então, tem bastante questão lá para você estudar. Mas essas questões especiais que eu estou falando não são essas. São questões que eu diria assim, vamos dividir a prova em 2 partes. As questões mais fáceis e as questões mais difíceis. Se eu fosse colocar uma questão na prova e essa questão tivesse que ser das difíceis, se eu fosse um professor da banca, pronto, eu ia colocar essas questões aqui. Questões que eu acho interessante o aluno ver, que pode melhorar a sua nota conhecendo essas questões mais avançadas, tá? Então aí tem questão, claro, tem algumas questões que caíram no Colégio Naval, mas tem questão de Olimpíada de Matemática, que tem questão do IME, do ITA, questões de livros sobre desafios matemáticos. Então tem muitas questões interessantes aí para você se divertir. Então, deixa eu mostrar para vocês a nossa plataforma de estudos. A primeira coisa é um livro Matemática para Vencer, que é um livro especializado em aritmética básica. Esse livro foi escrito originalmente para preparação para o Colégio Militar 6º ano, só que ele é um livro bastante puxado e ele é bom que ele acostuma o aluno a lidar com problemas, resolver problemas. Então, se você já é bastante craque em frações MDC, MMC, números primos, divisibilidade, porcentagem, sistema de medidas, sabe tudo isso, tem certeza, conjuntos também, então você não precisa desse livro. Mas é aquela matéria que a gente vem lá de trás, que aprende, depois esquece, não aprende muito bem, e cai no Colégio Naval. E ali está cheio de questão de Colégio Naval e da EPICAR, de Olimpíadas de Matemática, claro, além de questões do Colégio Militar também. Então, esse é o nosso primeiro livro de matemática. O segundo livro de matemática é o Algebrista. Bem, eu não escrevi um livro de geometria ainda, tá? Então eu vou indicar um livro que é referência para quem vai estudar para IME, ITA, Colégio Naval. Os 3 autores dele foram meus professores. Esse aqui é o livro do Morgado. Pois é, Morgado, Wagner e Miguel Jorge. O Morgado e o Wagner foram meus professores na turma IME-ITA. O Morgado deu álgebra e o Wagner deu geometria espacial. E o Miguel Jorge, ele foi meu professor de cálculo no IME. Então, os 3 professores, os 3 autores desse livro aí, dispensam apresentações, e se eu fosse falar mais sobre eles, eu ia ter que fazer um vídeo só sobre isso. Tá, então tem aqui o vídeo. Caramba, tem que estudar tudo isso? Rapaz, é muita coisa. Eu, quando fiz a minha própria Colégio Naval, eu estudei, além do curso e das apostilas do curso, eu estudei mais 7 livros. Esses livros usam a mesma filosofia de ensino. A ideia é a seguinte, quando você vai dar um assunto qualquer, por exemplo, você vai dar produtos notáveis, aí tem lá um monte de produtos notáveis, aí tem lá quadrado da soma. Tá, então isso é um tópico, o quadrado da soma. Então a gente tem que mostrar o tópico, explicar a demonstração, deduzir, mostrar por que a fórmula é aquela, né? Você não pode ficar decorando um monte de fórmula. A fórmula é essa aqui, tá bom? Não, isso aí é chute. Você não vai aprender direito. Então tá tudo explicadinho. E aí tem exemplos e depois um montão de exercícios. Entendeu isso aqui? Entendeu o exemplo? Agora faz 20 exercícios aqui. Essa é a ideia deste livro e dos livros do Morgado, Wagner e Miguel Jorge também. E aí, dentro desse mesmo capítulo, por exemplo, produtos notáveis, aí
Aí a gente mostra outro tópico, sua demonstração, exemplos, exercícios e assim por diante, até terminar o capítulo. Calma, quando terminou de ensinar toda a matéria do capítulo, aí vem a parte de exercícios. Poxa, mas já não teve um monte de exercícios aqui? São exercícios de revisão. Então, um montão de exercícios sobre tudo que foi ensinado naquele capítulo e depois problemas, né? O que é um problema? Problema é um exercício mais elaborado. O exercício normalmente é para você fixar a teoria. Você quase sempre vai aplicar, resolve essas equações aqui. Você sabe resolver, você vai resolver um monte para treinar até ficar craque naquilo. E problemas é uma historinha que você tem que quebrar a cabeça e descobrir o que você vai usar daquilo que você aprendeu para chegar até a solução. E finalmente, questões. O que é uma questão? Uma questão nada mais é que um problema que caiu em prova. Então você tem lá, problemas que caíram no Colégio Naval. Tá, vamos chamar isso aí de questões do Colégio Naval. Pronto. Então, essa é a maneira de estudar que eu recomendo. Teve um aluno que escreveu falando assim, professor, eu estou com uma dificuldade aqui porque eu estudo a matéria toda, e aí quando eu vou fazer as questões do Colégio Naval e da EPICAR, eu não consigo fazer nenhuma. Aí eu falei, porque você está estudando errado. Você não tem que olhar a teoria e sair resolvendo questão. Questão é a última coisa. Você tem que estudar a teoria, tem que ver os exemplos, tem que ir fazendo exercícios à medida em que você avança dentro do capítulo. No final, você faz um monte de exercícios, aí é que você começa a fazer questão de prova. Existe outra filosofia de ensino que é mais para quando você tem um professor em sala usando uma apostila, por exemplo. Como é que seria num curso? No curso você vai usar uma apostila em vez de livro. A apostila muitas vezes tem só um resumo da teoria. Não tem aquela explicação toda da teoria, porque a explicação é para ser dada pelo professor na aula, né? O professor vai dar as explicações todas, vai mostrar exemplos, e aí depois que faz isso, ele faz isso aqui, ó. Questão. Isso aqui é a pior coisa, rapaz. Você já sair rachando fazendo questão não é uma boa maneira de você aprender. Você primeiro tem que fazer bastante exercício. Bom, tanto é que tem cursos que dão folhinha de exercício separado, né? Porque realmente uma apostila tende a ser feita só com questões de provas de concursos anteriores. E isso não é bom. Então tem que fazer bastante exercício. Aí nessa hora que é bom para você ter um livro para você treinar exercícios. Então são os 3 livros aqui que a gente está indicando. Tá? Esses 2 são de minha autoria. E esse aqui são dos meus professores, Morgado, Wagner e Miguel Jorge. Agora, poxa, e aula? Tem aula também? No cursinho você tem o professor lá dando aula. Então, e aqui também tem aulas. Vocês vão encontrar as minhas aulas no YouTube. São as aulas relativas aos capítulos do livro Matemática para Vencer. Tá lá no YouTube, tem os links aqui para você acessar isso tudo. E tem também as aulas, também no canal Matemática para Vencer, as aulas relativas aos capítulos do livro O Algebrista. Bom, esse aqui está 100% implementado, tá? Aqui eu ainda estou terminando os capítulos iniciais. Bom, agora dar aula de estudo é muita coisa para mim, tá? Eu ainda não consegui. Eu terei que ficar mais uns anos fazendo vídeos para ter aula, inclusive de geometria. Então, você tem aí no YouTube um monte de aulas de geometria, um monte de aulas de álgebra, de aritmética, sim. Eu vou colocar aqui as aulas que eu estou recomendando. Porque tem aula no YouTube que é focada em matemática da escola, não vai te ajudar em nada, tá? Aqueles probleminhas bobos, resolve essa equaçãozinha aqui. X² menos 3x mais 12 igual a 0. Michuruca. E tem também aulas baseadas em questões do Enem. É muito fraco. Então, eu estou recomendando aulas ministradas no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. São aulas de aritmética avançada, teoria dos números, do professor Carlos Moreira,
Essas aulas aqui são aulas de treinamento olímpico nível 2, tá? Pessoal que está justamente no nono ano, que vai fazer a Olimpíada de Matemática, são aulas que visam te orientar para você resolver aqueles problemas doidos de aritmética avançada que tem caído de vez em quando no Colégio Naval. Claro, tem as minhas resoluções aqui de questões de matemática também que ajudam, mas aqui o professor Carlos Moreira tem aula completa disso. E aqui também na área de geometria, eu coloquei duas sequências de geometria, tá? Cada uma tem mais ou menos, esse aqui tem 10 horas de aula, se não me engano, aqui tem umas 20 horas de aula. Aqui você tem toda a geometria plana e aqui toda a geometria plana de novo, só que essa aqui é do Portal da Matemática, que fica dentro do IMPA. Então toda a geometria no Portal da Matemática, que é voltado para escolas. O pessoal da escola quer se especializar mais em geometria. Então, essa sequência de aula de geometria aqui. São, se não me engano, 80 aulas de 10 minutos. E tem os exercícios resolvidos também. E aqui a mesma coisa, só que é um pouco mais puxado. É de uma área chamada Polos de Treinamento Olímpico para a Olimpíada de Matemática. Essas aulas são dadas pelo professor Marcos Paulo. Esses dois aqui foram meus professores, o Carlos Moreira e o Marcos Paulo. O professor Gustavo é colega lá. Agora, além de tudo isso aí, você vai estudar um capítulo. Tá. Aí, dá uma olhadinha nas questões de prova. Tem um monte de questões lá publicadas. Questões que eu resolvi de Colégio Naval e Picar, tudo no YouTube. Então você pega aquelas questões e olha, eu estudei agora equação de segundo grau. Essa questão aqui parece ser de equação de segundo grau. Vou tentar resolver. Tem que tentar resolver, não é ficar vendo a resolução não. Senão não adianta nada. Então você olha a questão, tenta resolver, depois confere a resolução. Se você não conseguir, pode olhar a resolução. Mas o ideal é que você consiga resolver você mesmo a maior parte das questões. E é claro, você também pode dar uma geral nessas questões todas quando tiver faltando pouco tempo para a prova, né? Um mês antes para a prova, sai resolvendo questão. E a mesma coisa aqui, nessa nova área, questões de aritmética, questões de álgebra, questões de geometria, que são questões, algumas que já caíram em provas e outras que vieram de Olimpíada, do IME, do ITA, etc. Ah, mas professor, o senhor está falando isso só para vender livro, né? Eu não posso só fazer o curso e usar as apostilas lá? Pode. Eu conheço muita gente que passou desse jeito. Mas olha só o que acontece. Esse que é o grande problema. Você pega, por exemplo, o Colégio Naval. Tem lá 200 vagas, tá? E aí eles vão selecionar como? Pela nota, né? Coloca as notas em ordem decrescente. Claro, ó, a maior nota é o primeiro lugar. Esse vai entrar com certeza. E assim por diante. Tá, mas muitos daqueles ali vão desistir. Alguns vão ser eliminados no exame de saúde, etc. Então, eles não chamam 200. Eles chamam 500. Esses são chamados de 500 aprovados. Que eu acho que devia se chamar 500 apavorados, tá? Porque todo mundo aí vai ficar apavorado. Por vários motivos. Até os caras que estão lá nos primeiros lugares, eles não sabem se eles vão passar no exame de saúde ou não. Principalmente na aeronáutica, né? O exame lá é danado. Mas o exame de saúde do Colégio Naval também pode reprovar, exame de vista e etc. E tem também a questão da classificação, da nota. Então, normalmente eles fazem assim, são 200 vagas, então eles divulgam a lista, por exemplo, com 500 aprovados. Os números que eu estou colocando aqui são números de exemplo, tá? Não vai falar que ano passado foram 450, ano foi 500, nada disso. Eu estou dando números aproximados. Tá, então eles colocam lá uma lista 500 aprovados, quem tirou mais de 5, por exemplo. Mas é claro que não tem vaga para todo mundo, só tem 200 vagas, né? Então, é claro que os caras que tiraram essa classificação aqui, entre 200 e 250, eles têm grande chance de entrar aqui nessas vagas.
Porque tem gente que não vai querer ir para a Marinha, que vai para a Aeronáutica, tem gente que vai desistir, tem gente que vai ser reprovado no exame de saúde e assim por diante. Então, isso aqui é uma questão de agonia, né? O pessoal que fica aqui nessas classificações, ou seja, com essa faixa de notas que eu coloquei aqui como exemplo, eles vão ficar assim, será que vai dar? Será que não vai dar? Provavelmente vai dar, porque eles estão logo ali depois do 200, né? É claro que quem está mais próximo da classificação 200 tem muito mais chance de entrar do que alguém que está próximo da classificação 250. E esses aqui que estão já entre 250 e 300, esses aí que vão ficar sofrendo demais. Isso aqui é uma coisa muito chata, tá? Você vai ficar assim, torcendo para os outros serem eliminados, torcendo para os outros desistirem, vai ficar secando os classificados que estão lá na tua frente. Isso aqui é muito chato. E esses aqui que estão entre 300 e 400, ó, quanto mais baixa é a nota, menor é a chance de entrar. Às vezes eles só divulgam, mas nem chegam a chamar para fazer o exame de saúde. Porque eles vão chamando, eles são excedentes do concurso. Eles vão sendo chamados na medida do necessário. À medida que o pessoal falta o exame de saúde, à medida que o pessoal é reprovado no exame de saúde. E o que vai acontecer é que, provavelmente, um grupo daqui, depois da classificação, até um determinado ponto, vai entrar dentro das vagas, vai completar 200 vagas, e o grupo ali não vai ficar. A ideia de você estudar além do que o curso está oferecendo, que são as aulas e apostilas, a ideia é você não ficar nessa agonia, porque não basta você tirar 5. 5 não adianta, você tem que tirar a nota maior, 6, 6,5. Quanto maior é a nota, melhor é a sua probabilidade de ficar dentro das vagas. Todo curso, quando publica, passaram tantos, não, aquilo ali passaram tantos dos 500. Mas assim, e quantos efetivamente ficaram dentro das vagas? Isso não é informado. Então, moral da história, a sua nota tem que ser a maior possível. Por isso que eu criei essas áreas, questões de aritmética, questões de álgebra e questões de geometria. O objetivo aqui é exercitar questões, digamos assim, que estariam entre as mais difíceis, que menos gente acerta. Então a ideia é a seguinte, você faz um estudo normal, aí você fica lá com a nota 5. Tá. Poderia ser pelo menos 5,5? Sim, 5,5 dá para você entrar? Esse que é o problema. Depende do ano, tá? Tem ano que a nota de corte foi 6, 5,8. Já foi abaixo de 5,5, mas não tem como você saber. Depende dos candidatos, depende da dificuldade da prova e tudo mais. A ideia dessa sessão nova, questões de matemática, é treinar questões mais difíceis para você não ficar com essas mais difíceis aqui tudo zerada. Porque essa aqui que você acerta são as que você acerta e a maioria das pessoas acerta. Claro, quem está muito fraco, quem não se preparou nada, não vai acertar 11 questões, vai acertar 2, 3, vai chutar, vai deixar em branco. Tá, mas a tendência é que as pessoas acertem primeiro aquelas questões que são mais tranquilas. E quem não consegue tirar uma nota maior é porque terá uma dificuldade nas questões mais difíceis. A ideia nessa sessão, questões de matemática, é atacar determinadas questões mais elaboradas para te dar uma chance maior de você acertar essas questões difíceis aqui. Quem sabe você acertar mais umas 3 desse grupo aí você fica com a nota 7, tá tranquilo. 7 você já tá dentro, talvez até mais, né? 7,5. Então é claro, você tem que estudar o máximo possível. Quem estuda, vence.